Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir à espiritualidade que nesse momento possa envolver todos os companheiros que estão nos nossos lares, pedindo a Jesus que todos esses irmãos possam ser amparados, envolvidos, que esse estudo possa trazer luz aos nossos corações, confortando todos aqueles companheiros espirituais que querem saber os verdadeiros motivos de tantas dores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 13, e nesse capítulo vai falar dos bem-aventurados que têm puro o coração. E hoje nós vamos falar da simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm o puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-lhe e disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de os abraçar, abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenham despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas os que se lhes assemelham. Bom, os Espíritos começam a nos explicar, né, essa parte, né, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer, né? E tem muita gente que tem
a ideia que aquele espírito que está ali de forma de criança é um espírito, né? Vamos dizer assim, não é que é evoluído, mas eles pensam, né, que é um espírito puro, né? E, na verdade, a própria lição nesse item 3 está explicando que o espírito, ele é um espírito muito antigo, está no corpo de uma criança, mas é um espírito velho. E aí, quando Cristo traça, né, buscando explicar para nós o sentido do que ele está falando, ele fala da semelhança da postura de uma criança que é simples, não tem raiva, não tem aquela postura que tem, não tem orgulho, não tem egoísmo, nem nada. Mas, né, quando nós vamos fazer a leitura, se nós não ficarmos atentos, né, ao que está escrito ali e analisar, prestar bem atenção, nós vamos perceber que essa criança que está ali, ela carrega nela gravado todas as existências de pretéritas, né? Todas. E é por isso que quando a gente vai analisando, a responsabilidade dos pais é grande, porque é até no 7º ano, mais ou menos, que os pais têm a chance, né, de trabalhar essa criança, porque gradativamente depois do 7, ela vai manifestando toda a sua imperfeição. Então, é nesse sentido que Jesus coloca para nós no Evangelho a postura de uma criança, né? Que não tem raiva, não tem ódio, não tem nada. Mas eu não sei se vocês já perceberam quando a gente fala do orgulho, né? E eu não sei se quando a criança pega qualquer objeto, ela fala assim, é meu. Ali já está mostrando, né, um pouco que o temperamento da criança ainda tem, né? Aquela você falou, isso é meu, que é aquilo que nós, a postura que nós temos, eu tenho isso, tenho aquilo, né? E na verdade nós sabemos que na existência nada percebe. Mas a gente percebe que a criança já vai caminhando no sentido de aparecer, né? Vai gradativamente aparecendo as suas tendências, né? Como espírito mortal, a reencarnação, né? Esse espírito volta à vida, né? Na matéria, e esse espírito agora tem uma nova chance de trabalhar as imperfeições. É nesse intuito que todos nós, né? Carregamos dentro de nós essas imperfeições, esses erros do passado. E quando Jesus faz essa analogia, não é que a criança é pura, tudo, mas é o sentido de como ela age, não tendo raiva, não tem esse sentimento egóico, né? Ela não tem nada que é a chave para entrar nos céus. Então, quando a gente vai trabalhando isso, se assemelhando a essa postura de uma criança, a gente consegue se elevar. Aí ele traz, né, a questão desses espíritos elevados que não tem, que tem atravessou todas as existências e tem essa pureza de sentimentos, né, de coração. Mas no começo nós vamos passando, tendo nova chance de trabalhar essas imperfeições. A outra parte que nós sabemos muito bem, que nós temos gravado no nosso perispírito todas as existências. Por isso que quando chega nessa parte, quando nós começamos a aprofundar, fazer a leitura do Evangelho, é essencial que nós busquemos o livro dos médiuns, que nós busquemos o livro dos espíritos, para buscar essas informações, né? Como que essa criança, né, um espírito velho, como que vai aparecendo todas essas imperfeições e o que ela é mesmo? Então, a reencarnação é uma forma, né, que a gente reencarna e é dada uma nova chance ao espírito, é como você dá uma página em branco, né, para
uma criança, né, uma pessoa na escola, né, que está ali aprendendo, ele escrever novamente, né? Então, nós vamos escrever na existência, nós temos uma nova chance de reencarnar. É que essa periodicidade que nós temos a infância, passamos, né, pela adolescência, depois, né, chegamos vamos ter maturidade, chegamos até na velhice, nós carregamos todos, nós vamos lutando contra essas imperfeições até evoluirmos quando fomos submetidos a campos de provas. Então, aí nós vamos entender porque o planeta é de provas e expiação. O espírito é submetido, né, a uma situação aonde a vivência constante, como cair e levantar, ele vai aprendendo, né? É aquela situação. Tem alguns espíritos que, quando eles estão do outro lado, nos ouvindo, aí eles falam, mas será que eu vou ter uma nova chance? Será que eu vou? Ele consegue enxergar, né, os débitos dele do passado, que é isso que a espiritualidade quer, que quando nós vamos tendo consciência, a espiritualidade de tal forma vem e nos ampara, né, dando condição da gente reencarnar e escrever uma nova história. Então, o planeta Terra, né, que é de provas e expiação, foi moldado para nos receber e, através dessas reencarnações sucessivas, vamos experimentando, vivenciando experiência. Por isso que o Cristo fala, não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Então, todos os espíritos passarão por esses campos de prova. Então, a fase da criança é uma exemplificação para mostrar qual que é a forma para que a gente avance no reino do céu, se semelhando a uma criança, né? Não é que a criança ela é pura, é um espírito muito velho, dando uma nova chance de escrever essa nova história. Mas a semelhança dela é a condição para que eu consiga, né, adentrar o reino do céu. Porquanto nós sabemos que todos nós somos espíritos endividados com a justiça divina e vamos passando de fase em fase, sendo experimentado, desenvolvendo as virtudes, né? E vamos tirando orgulho, a verdade, todas essas pedras, né, do caminho, através das vivências, vamos experimentando, né? O item 4, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Pergunta. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo. Assim era preciso que fosse para cativar a solicitude, né? Então, todo aquele aconchego, toda aquela espera da mãe, vendo aquele filho vindo, né? Aquele envolvimento, envolve aquele espírito e ele sente brotar de dentro dela o sentimento. E esse sentimento, de tal forma, vai envolvendo a criança, vai cativando, vai desenvolvendo o amor dela, né? Pela mãe. Olha que coisa linda. Então, ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sobre os braços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Quando ele nos fala dessa parte, a gente tem que ter a ideia que todas as famílias, quando elas se reúnem, são, muitas vezes, pode ser desafetos do passado, né? Foi uma forma que foi dado para que nós reencarnássemos numa família, o pai como irmão, como esposo, como esposa, para que construísse esses laços, né, de amor. Então, já pensou se o espírito reencarnasse e ele tomasse, né,
ali a forma e visse que aquele ali que está como pai, como mãe ou filho, poderia ser um inimigo de outras encarnações, aí a coisa ia se complicar. É nesse sentido que nós passamos por esse processo. Então, os espíritos perguntam do outro lado, será que eu também terei condições? Sim, tá? Nós espíritas sabemos que todos nós, né, somos endividados com a justiça divina e que todos nós somos espíritos, embora estamos na carne, vivenciando experiências humanas, experiências que são necessárias para que a gente consiga se elevar. É por isso que há, né, essas fases da infância, da adolescência, a fase adulta, a velhice e assim por diante. Aliás, faz necessário que a atividade do princípio inteligência seja proporcionada à fraqueza do corpo. Então, a justiça divina ajustou toda esse mecanismo à condição daquele corpo, tá? Então, o corpo vem, ele é submetido àquela situação até os 6 anos de idade, mais ou menos, ele não sente, tá? Para quem... esqueci o nome, tem o filme e tem o livro também, Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. Tem o livro e o filme, mostra todo o processo, né, de reencarnação. A reencarnação também de Segismundo também mostra um pouco de todo esse processo, de como se processa, né? Então, o espírito vai passando, né, por esse processo da reencarnação e gradativamente ele vai lembrando. Tem caso que ele não lembra, ele vai encontrando com outros espíritos de outras encarnações. Não é para o acaso que não é só a família, quando a gente pensa, não é só a família dentro do lar, são aquelas famílias no ambiente de trabalho, aqueles grupos que se reúnem em determinadas cidades, né? A gente não é por acaso que mora nessa, todos nós temos vínculos, todos nós, né? Por isso que quando a gente vai ver aquela parte universo, o que é o universo? Cada um de nós somos um universo. Não é só o universo que nós estamos inserido planetário, mas todos nós somos um universo, né, de reencarnações sucessivas, onde nós reencarnaríamos num processo de aprendizado para que nós angariássemos gradativamente em cada encarnações, né, a gente conseguisse evoluir moralmente até chegar na escala de espíritos mais elevado, de espíritos puros. O Cristo passou por isso? Sim, todos nós. Então, embora nós temos aí 2.000 anos, 2.000 anos para a existência do espírito, não é nada. Não é nada. A mesma coisa a gente está vendo aí. A gente, o tempo que a gente vive aqui nessa Terra, 80, 90 anos, está chegando até 90 anos, 80, 90 anos, apesar que está havendo muito desencarne aí de jovens aí, né? 40, 50, com toda essa estrutura, mas toda a justiça divina sabe, há um planejamento, né? E dentro dessas questões, desse planejamento, quando a gente vai lá nas vicissitudes da vida, e quando a gente vai entender todo o processo, né, de desencarnação, o grau de complexidade que é, e se nós prestarmos bem atenção nessa parte das vicissitudes da vida, nós fomos instrumentalizados de todas as formas para viver o tempo que for necessário para que o espírito possa evoluir. E aí nós vamos ter muitos casos de suicídio, não o suicídio proposital, mas os suicídios inconscientes. Porque o que aconteceu de 300 anos, vamos colocar aí 200 anos para frente, ou mesmo na época do iluminismo, quando vem trazer a doutrina espírita, a inteligência foi caminhando para um caminho que todos nós hoje temos consciência, todos nós sabemos ler, nós somos cultos, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje uma condição de buscar a leitura
e ver a sua profundidade para trazer para a prática para nós. E aí, quando a gente vai analisar, nós somos espíritos muito imaturos e irresponsáveis. Eu volto, crianças mesmo, frente à evolução espiritual. Então, por isso que o Cristo falou assim, naquela época, na hora que ele estava sendo crucificado, o Cristo falou, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Isso naquela época. E nós hoje, nós sabemos muito, principalmente nós espíritas, né? E dentro dessa condição, do mesmo jeito que o sol nasce, se põe, vem a chuva, o vento, ele é para todos. E aí que vem a maturidade do espírito, né? E aí tem uma das partes mais interessantes, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Então, o espírito, gradativamente, ele vai saindo dessa parte, né, agora do espírito imaturo, né, até criança, para galgar espaços mais altos, quando essa luz chega. Então, é isso que o Espiritismo vem hoje, trazer luz aos encarnados e também aos desencarnados. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, tá? O espírita, ele tem algumas partes que a gente faz a leitura, né? Nós sabemos que tem que trabalhar o encarnado, mas também muitas vezes ele se esquece também do desencarnado que precisa entender. Aí tem situação que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, vamos cair lá naquela década de 80, não sei se vocês lembram, quando as Bíblias estavam abertas dentro de casa, era coisa linda, naquele pedestal, né? Aí o espírita pode chegar nesse ponto. Ele vai ler mecanicamente, né? Mas não vai buscar a explicação, o que está implícito por trás da parte escrita, né? E o espírito, do outro lado, ele sabe ler, mas ele precisa também entender. Então, ele depende do encarnado, da consciência que está, no primeiro momento, lidando com as vicissitudes da vida, né? Ele é submetido a esse campo de prova. O espírito do outro lado, que está lá vendo, é o espírito que teve a mesma oportunidade que eu, mas não ouviu. Então, o que acontece hoje com o encarnado? Ele que está cercado por essa nuvem de testemunha, que acompanhou ele em todas as existências, tem a grande responsabilidade agora de ler, estudar, porque muitos espíritos não querem estudar, tá? Estudar para que ele evolui, e por tabela os espíritos também evoluem. Kardec fez a pergunta, e os espíritos também evoluem no plano espiritual? Sim, ele evolui. Então, é dessa forma que, quando nós buscamos as informações, esses espíritos veem o nosso interesse e começam também a evoluir. Nós estamos, mais ou menos, acho que desde 2019, desde a pandemia, né, há 6 anos, mais ou menos, desse grupo de estudo, o que acontece? A espiritualidade vem, vê o nosso esforço, o nosso interesse, e esses espíritos vêm buscando luz e entendimento. Olha a importância que é. Então, quando nós não buscamos o estudo, como que a espiritualidade, que quer instruir esses irmãos, como que eles vão ser ajudados? O único caminho é a instrução, é ler e explicar. Por isso que o Evangelho do Lar não é só para você ler ali o Evangelho. Ler e explicar para a gente entender, porque os espíritos precisam entender também, tá? E aí ele enxerga, fica mais fácil, né, a orientação do encarnado que está ali buscando informação, ele vai falar, agora eu entendi, né, o que aquele rapaz está falando. E aí tem duas viés, tá? Tem aquela situação. O espírito pode afastar, né, de acordo com a mudança de comportamento do encarnado, ou também entender, falou, agora eu entendi. Ele vai seguir porque agora eu compreendi que eu estou dessa forma, porque eu não entendi, eu não ouvi, agora eu estou entendendo, eu vou estudar.
e vou seguir adiante, tá? É nesse intuito, mais ou menos, que essas fases, né, do espírito, que é o conhecer, que é o sentir, que é o vivenciar, o viver essas experiências. Então, eu preciso, né? Aí tem muita gente que, se duvidar, ele procura a casa espírita e quer que a casa espírita faça o espírito. Não, não é esse propósito. Nós temos a grande chance agora, através da doutrina espírita, daquele inimigo de outras encarnações ser o nosso amigo através do entendimento. Então, eu vou conquistar esse espírito agora, tá? É muito lindo essa parte, né, as informações que nos traz. Então, aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir às atividades muito grandes do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação. Então, quem quiser assistir, eu acho que eu tenho esse filme no Drive, né? O Deixe-me Viver. Eu tenho um livro também de Luiz Sérgio, vai mostrar certinho. E a reencarnação do Segismundo também. Tem até o vídeo no YouTube, dá para a gente ter uma noção disso que está falando aqui o Evangelho. Então, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, né? Durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, tá? É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. É como você dá essa página em branco, você dá a página e fala, escreve para mim um texto aí, o espírito é do mesmo jeito, tá? E para que se esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Aí vai reagir, tá? Vai reagir, ele vai sentir o impacto, né, dos erros. Então, quando ele entra, né, principalmente, por isso que eu sempre falo, porque as casas espíritas, né, eu sempre vi, eu fui descobrir isso sozinho, estudando, mas eu gostaria que aqueles que estavam à frente da casa espírita falassem para o público como funciona, porque a casa espírita é uma escola. Eu olhava aquilo, mas por que só eu descobri isso lendo e estudando? O que é a casa espírita quando a pessoa vai lá e fala assim, ó, eu vim pelo amor ou pela dor? Então, o que acontece? O papel da casa espírita é esclarecer, é educar o espírito, né? Tem gente que vai na casa espírita e acha que vai desenvolver mediunidade. A mediunidade não se desenvolve, educa. Então, o que acontece? Quando nós chegamos na casa espírita, está todo desorganizado a nossa questão espiritual. A espiritualidade vê, né? Aí o passe, a água fluídica, é encaminhado para estudo, não pode ir para trabalho de obsessão, não, tá, gente? Tira isso daí. Aí, dentro dessa parte, a espiritualidade começa a organizar, melhora mais o campo fluídico daquele que procura a ajuda da casa espírita. Então, para isso, é necessário, você chega na casa espírita e fala assim, você precisa tomar passe, água fluídica e frequentar um grupo de estudo. Mas não explica para ele o que está acontecendo, né? Que é esse que é o papel da casa espírita, explicar para ele como que funciona isso. E aí a gente volta lá no Evangelho, eu sempre volto nessa parte, foi muito interessante, das vicissitudes, porque é ali que está a resposta que todas as dores que nós estamos sentindo é da atual existência, porque cabe a mim estabelecer esse reino dos céus dentro de mim. Deus está gravado na minha consciência. E o saber vai fazer com que eu consiga, né, me libertar desses pontos escuros que está aqui. Endividados, nós sabemos que todos somos. Mas nós sabemos também que estamos bem melhor do que fomos no passado. Então, agora que eu sei, e a Casa Espírita passando toda essa instrução,
cabe agora a responsabilidade do encarnado, é ele que vai tomar a decisão. Quer o exemplo mais fácil? Eu vou lá no médico, o médico vai lá e vai me dar o remédio, né? Aí falou assim, doutor, esse remédio vai curar? Falou, vai, se você tomar o remédio, você vai curar. Aí se eu vou na casa espírita, né? E aí a casa mostra tudo o que tem que fazer. Eu não tomo o remédio, eu vou me curar? Não vou, a cura está em mim, tá? Então nós temos vários pontos aí que precisa ser esclarecido. O Evangelho está trazendo, olha só, o manancial de luz nesse item que está trazendo de informações no processo de encarnação, né? Mas aí, se eu ler o item tal até tal, eu não pego todas essas informações que vai me levar a submeter ao livro dos Espíritos, que vai me submeter a Gênese, ao livro dos Médiuns, tá? Não é curiosidade, mas o que ele quer dizer ali? Eu preciso ir até o Dalmo? Eu preciso ir até uma casa espírita? Sim, eu preciso buscar uma casa espírita onde o estudo sistematizado da doutrina espírita vai esclarecer vários pontos. Por isso que tem que estudar, não tem outro caminho. Então, é assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, tá? Sustentado e secundado pela intuição que conserva a experiência adquirida, tá? Então, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, os órgãos vai se desenvolvendo, vai aparecendo, né, aquilo que o espírito é. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança por acharem ainda adormecido nas ideias que lhe formam o fundo do caráter. São as fases, gente, que a gente tem aí. As fases que nós vamos passando, né? Então, durante o tempo que seus instintos conservam amaldorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa que coube aos pais. Tá? Então, essa fase até os 7 anos é imprescindível que se trabalhe isso. Depois dos 7 anos, já começa a aparecer aquilo que o espírito é, e aí vem uma família unida, principalmente, né, no processo de evangelização, no amor, no carinho, para que essas arestas vão sendo podadas, todos nós. Então, o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência nessa fase. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, essa simbologia é a chave para nós entrarmos no reino do céu, tá? É nós termos o coração puro, de sentimento, de amor, para conseguirmos desprender aqui desse plano terra e nos elevarmos espiritualmente, tá? Ainda somos crianças, ainda, frente à reencarnação, à evolução do espírito, sim. Foi aquilo que eu falei, 2000 anos para nós é muito pouco. O espírito ainda, como eu, sou muito ainda, tem muitas encarnações ainda. 1000 encarnações é pouco ainda para um espírito como eu, né? Então, as fases já está exemplificando para nós e respondendo aquilo que os espíritos que estão do outro lado nos ouvindo falam, mas eu também terei chance? Sim. Basta olhar em nós espíritas que estamos aqui na Terra, que sabemos, né, que estamos submetidos a campos de provas, ou vamos provar, ou vamos expiar, para retornarmos um pouco melhor para o plano espiritual e cortando essas arestas. Então, a encarnação, aquela pergunta que foi feita, que Kardec fez para os espíritos, ele perguntou da seguinte forma: qual a melhor forma de nós evoluirmos? Os espíritos foram aí, responde, reencarnando. Tá? É o processo mais rápido. E depois, conforme a gente vai aprofundando no conhecimento, que é o que chega agora,
vocês vão perceber que a orientação do encarnado, tá? Que é o papel do Espiritismo agora para o terceiro milênio, porque o Espiritismo é agora para o terceiro milênio, orientar, tá? O encarnado e também o desencarnado vai tendo consciência da responsabilidade que temos, é muito grande. E aí vocês estão vendo os espíritos que estão reencarnando, né, propenso a várias áreas do conhecimento para que a humanidade possa passar nessa faixa de transição de mundo de provas e expiação para o mundo regenerador que vai acontecer agora nos próximos séculos aí, tá? Mas é isso daí. Então vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós estamos naquela parte da semantologia, que é a comunicação através dos sinais, e da tipologia, que é do sinal das pancadas lá, né? E nós paramos na 145. Aí ele questiona, ele continua nos questionamentos. Resta-nos destruir um erro capaz espalhado, o de confundirem com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Gente, a gente começa a olhar aí, a gente pensa naquele século, eu citei já o caso da revista espírita, do espírito batedor lá, né, que tiram, mudam de casa e vai para outra casa, continua as pancadas do mesmo jeito. E aí a gente vê que quem fornecia os elementos para os espíritos, né, baterem, dar as pancadas lá, eram os encarnados, tá? E aí eu falo assim, pô, mas tá lá essas informações na revista espírita e Kardec vai trabalhando, tudo isso aí. E aí o que ele faz para a gente? Que a gente tem agora, não é curiosidade, gente, é tentar extrair dali as informações que vai esclarecer mais. Porque tem espírito aí que fala assim, gente, eu estou tentando comunicar, falar com a pessoa, eu não consigo, eu tento de tudo quanto é jeito, mas ele não olha. E se pensar, tem espírita que ele acha que sabe muito, né? Que nem eu não sei nada, tá? Estou aqui, a gente está estudando, tá também se preparando. Aí a gente vê que tem situação que o espírito se entrega e acredita, né? Eu cito sempre o caso do copo de água em cima de uma pedra de granito, né? E essa água com o copo, que é ali na pia, né? Ela diminui o atrito, esse copo se movimenta. Aí eu falo assim, ó, foi o espírito. Então, essa situação é preciso que a gente tenha uma noção e busque, mas o que Kardec está trazendo essa informação no Livro dos Médiuns? O que ele está querendo falar para mim? O que ele quer esclarecer com aqueles que estão buscando entender a mediunidade? Porque todos nós somos médiuns. E a coisa vai mais além, tá? A coisa é muito séria. Principalmente naquela pergunta onde está lá que Kardec, qual a influência, pergunta para os espíritos, da influência dos espíritos sobre nós, muito mais do que imagina, somos nós que vos dirigem. E aí, gente, quando ele fala isso, eu falei, pô, peraí, eles que nos dirigem, o que ele quis dizer ali? Olha o ponto de interrogação, aí eu começo a estudar, trazer todas essas informações. E se duvidar, tem muita gente procurando nos centros espíritas, achando que tudo é espírito, tudo é a culpa do obsessor, né? E aí nós vamos saber que o obsessor é ele mesmo que precisa ter esclarecimento, porque se ele se esclarece, o que vai acontecer com os irmãos do outro lado? Vão também se esclarecer, tá? Vão ter noção do que está acontecendo, porque tem muito espírito lá do outro lado que ele está lá por mecanismo de pensamento, ele não sabe o porquê, tá? Que está ali, ele não sabe. Ele tenta se afastar, mas ele não sabe. Lembra daquela primeira parte que eu falei do Evangelho, de como funciona o mecanismo de organização? É nisso daqui. A coisa é grave, séria, né? Que é preciso levar isso aqui a esclarecimento daqueles dos frequentadores, né? Porque quando eu vi, eu me assustei, né? Da responsabilidade que é essa doutrina de luz. De falar mesmo
para eles como que é esse mecanismo dentro dessa questão. E aí a gente vai entender de como funciona essa organização. Porque os espíritos, gente, ele não tem culpa. Ele não sabe de como que é, o que está atraindo nele. Ele fala assim, ó, eu estou tentando me libertar dele, mas eu não consigo. O que é que está me ligando a ele? Gente, aquela parte do evangelho está falando do estado que fica de perturbação no espírito, né? E que isso vai tomando forma. E aí eu preciso estudar lá o perispírito. Eu fiz tudo isso. Eu começava a buscar livros, eu queria todas as informações. Falou, peraí, eu parava naquela parte, falando, não tem alguma coisa a mais, eu preciso buscar. O que é isso? Que era isso que Kardec não era curioso. Tá? Ele estava mostrando ligações, o que eu percebi. Eu sempre falo isso aqui no estudo. Tá? Kardec, ele liga todos os livros dele da ciência, filosofia e religião. Eu pego lá o Evangelho, eu pego o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Os 3 livros estão ligados. Falei, como que esse homem fez isso? Tá? Ele não era qualquer homem. Era um homem que trazia muita instrução e que sabia, só para vocês terem uma ideia, Kardec, ele falou, quando ele olhava no texto, ele falou assim, como que o Dalmo vai fazer essa leitura lá? Olha onde ele ia. Ele vai estar lendo isso que eu escrevi aqui, como que ele vai ler e como que ele vai interpretar a minha fala? Porque o Cristo, ele pegava, usava, né, as parábolas, ele adorava quando ali o povo estava trabalhando, ele começava a olhar e trazia as parábolas, a vivência do povo, para exemplificar o que ele falava. Kardec, ele foi mais além. Ele sabia que quem pegasse, vamos supor que 200, 300, 400 anos, como que eles iam pegar, ler essa questão 145, como que eles iam trazer essas informações? E eu fui lá, tá, gente? Porque ele pegou assim, ó, como que o Dalmo, no ano de 2025, ele vai ler, como que o Dalmo vai ler essa mesma questão no ano de 2150, como que, vamos supor que eu reencarne, como que o Dalmo vai ler agora essa pergunta? É nesse processo que segue a evolução. Então, o que está acontecendo? Espíritos estão reencarnando num processo e esses espíritos agora estão trazendo informações novas de como tem que ser lido isso. Como tem que ser lida essa questão? Que é isso que a doutrina espírita quer. Que leiam e que falem dentro do centro espírita toda a verdade com relação ao que está ali escrito. E aí que está a coisa. Aí fala assim, mas os espíritos da sombra não querem? Não. É o espírito encarnado que precisa agora ser mais responsável com relação àquilo que Jesus nos falou há 2000 anos, tá? É a mesma coisa. Jesus, ele enxergava em Ismael, que é o orientador espiritual do Brasil, há 3000 anos atrás, ele sabia como Ismael ia ser. A mesma coisa, ele fala, o meu apóstolo vai instruir. Então, Jesus já sabia há 2000 anos que Kardec agora traria as informações. Aí vocês vão falar assim, então, Jesus sabia que eu viria agora e esclareceria quando eu estivesse lendo essa obra para esclarecer os encarnados, desencarnados? Sim. Aí é outro ponto. Então, Jesus, que nem falam muitos aí, vai voltar. Jesus nunca foi. E eu sempre falo, né, das questões, cada ponto de interrogação daquela de parada, aí tem situação que, se eu for dar uma palestra, eu estou pensando que eu estou falando lá com o público. Você está falando com você mesmo. Que nem eu estou lendo essa questão,
Eu estou falando com o espírito imortal que está habitando um corpo e que agora eu preciso ter novamente a leitura, ler novamente, porque eu li isso aqui antes, não sei, há 150 anos, 100 anos atrás, li. Isso aconteceu com Raul Teixeira, aconteceu com o Divaldo, com o Chico. O Chico, antes de reencarnar, foi preparado. André Luiz e muitos, né? Ivone A. Pereira e muitos outros espíritos, para chegar agora e ser os divulgadores da Boa Nova, do Espiritismo. Então, Kardec, só para vocês terem ideia, é que eu estou falando, o Espiritismo vem agora para o 3º milênio. E vocês querem saber, nós fizemos a leitura das criancinhas, né? Eu estou falando agora, perto do que está escrito aqui, eu sou como uma criança ainda. Embora olhe para mim, que eu não sei nada, frente a isso que está sendo colocado dentro da doutrina dos espíritos, eu sou uma criança frente à evolução espiritual do saber, do conhecer para a prática e elevação moral. Tá? Para vocês terem uma ideia da proporção que está esse evangelho que nós acabamos de ler lá. Tá? Então, todos os espíritos bom ou mal podem servir-se dele como de diversos outros existências, que é essas formas de comunicação. Tá? Através das pancadas, como da sementologia, dos sinais e assim por diante. Bom, o que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias. Das ideias, gente, não é do instrumento. Tá? Ontem, só para vocês terem, conversando com um colega no centro, eu lembrei de uma hora que ele fez um gesto lá, que eu gostava muito de ver os trens e ficava olhando. Na hora que o trem passava, o passageiro ou coisa na estação, que eu gostava também de ver os trens passar, né? Eles tinham uma argola. E ele pegava, uma argola vinha, era tão rápido, e a outra encaixava no maquinista, ele levava. E aí ele falou assim, não, dentro daquela argola tinha tipo era um caninho, lá dentro tinha as instruções, era tipo mensagem, que passava de um para o outro para o trem não parar. Falou, rapaz... hoje nós temos todas essas informações e eu sempre olhava aquilo que era, conheci o seu João Lima, que trabalhou na FEPASA, e sempre eu tinha isso, mas a gente conversava sobre espiritismo, mas nunca perguntava para ele ele chegou a falar para mim, mas não lembrava. Aí o amigo foi dar a instrução de como que era, né, as instruções. Então, para vocês verem que os mecanismos usados de comunicação material, né, por trás tinha os outros instrumentos que caracterizava, né, que era essa comunicação dos espíritos, essas inteligências, tá? As ideias que traziam lá dentro, qual que eram as ideias? Usava-se as argolas para passar ali pela mão, mas lá dentro tinha as instruções escritas. Eles abriam e liam, tá? Bom, sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápido, mas a falta de lápis e papel que tinha, né? Não escrupulizaram de valer da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtém mais sublimes ditados, tá? Se ele não nos servimos, não é porque consideremos desprezível, porém unicamente porque, como o fenômeno já nos ensinou, tudo o que pudermos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções. E porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Aí, gente, para vocês terem uma ideia, aquela cestinha com lápis ali, formava letra por letra, ia juntando. Aí vocês pegam o livro dos Espíritos, vê quantas questões tem lá. E ele foi fazendo as perguntas e respostas e obtendo ali, formando palavras, né, frases,
para depois publicar esse livro. Olha a forma que foi usada. E essa inteligência foi fazendo os condicionamentos e usando dos meios que tinha, né, para que ele conseguisse codificar essa obra. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Quer dizer, todos os espíritos que são batedores. O que ele quer com aquelas batidas? Então, no mundo, estava acontecendo isso. Para vocês terem uma ideia, chegar nesse ponto, Kardec, quando foi convidado, ele foi lá, passa a mão por baixo, ele olha para tudo dentro, porque lá, naquela época, na França, tinha muitos enganadores, né? Aí ele fez todas as observações necessárias. Falou, bom, se tem como que essa mesa, então tem alguma coisa a mais. Aí Kardec foi buscar as informações. Ele foi fazendo as observações e depois ele tirou as conclusões. Tá? Hoje, o que tem de gente no meio que nós estamos hoje, tudo informação que tem, os ataques são maiores, mas não querem saber as informações, lerem, buscar informação para depois tirar suas conclusões. Então, Kardec era um homem de ciência, ele fez todas as observações necessárias para depois tecer as conclusões. Imagine, gente, o livro dos médiuns, a Gênese, gente, que era a parte da ciência. Kardec, quando ele foi trazer todas as informações para o corpo científico, ele sofreu. Ele sofreu. Quando eu entrei naquela sala lá, onde o pessoal ficou andando para lá, eu fiquei olhando tudinho aquelas coisas que o Chico escreveu, que eu perguntei para o filho dele assim, essa letra aqui é do Chico? Ele falou, não, a do Chico é essa. Cada espírito desse que era aquele psicografado era a letra do espírito. Eu falei, meu Deus do céu. Então, foi a forma que os espíritos estavam trazendo a informação para dar a veracidade. Quem vê Humberto de Campos depois mudar o irmão X, aí vocês vão ter ideia. Então, aí vocês podem perceber que Kardec também sofreu muito, não foi pouco não, gente, porque quando ele chegou e foi mostrar para o corpo científico, porque ele foi essa pergunta, mas como que as pessoas vão ler isso daqui, o que eles vão pensar? Vocês entenderam? Então, quando ele trouxe, aí a coisa se espalhou. Aí sim entrou a curiosidade. Estão falando mal, vocês querem ver uma pessoa crescer, começa a falar mal dele. A pessoa cresce. Tá? Então, começaram a falar, queimaram-se livros e mais livros, mas a doutrina era dos espíritos. Tá? Vinham mais, e veio nos 4 cantos do mundo. Né? E as informações foi vindo. Então, assim, pois nem todos os que se manifestam por pancadas são batedores. Esse qualificativo deve ser reservado para os que poderiam chamar de batedores, profissão que por meio se deleitam em pregar partidas para divertimento de tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações, tá? Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas nunca. Seria, consequentemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridades que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos o qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentamos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumento que se lançam mãos de espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Olha lá, gente, a inteligência de como agem os espíritos para que chegue à tona essas informações. Então, todas essas situações, não é porque são espíritos batedores, né? Porque ele fala das batidas ali, elas exprimem umas ideias, ela tem uma função, mas nem todos são espíritos inferiores. Nem todos têm aquela função. Então, foi aquilo que Kardec fez. Se fosse o outro, foi o que falam hoje.
não busca informação, fala, ó, a doutrina espírita é dela, a doutrina dos demônios, mas não busca essa informação. Se tem uma doutrina que fala mais de Jesus, é a nossa. Se tem uma doutrina que se trabalha a reformulação, de buscar esse ser, esse espírito imortal que habita esse corpo e que modifica, né, em todas as situações, que aproveita essa água, que essa água do conhecer, somos nós espíritas, que trabalha todos os dias, né, a proposta do Cristo ser melhor do que ontem e que amanhã sermos melhores do que hoje. Então é nessa proposta que a doutrina espírita cristã tira esse véu que cobre a nossa vista, trazendo luz a encarnados e desencarnados que habitam esse planeta e que têm a responsabilidade a cada dia, do mesmo jeito que o sol nasce e se põe, de através do conhecer, aproveitar a encarnação e trocar o homem velho pelo homem novo. Aí a gente vai lá em Saulo ou Paulo. Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. É a doutrina espírita, é o Cristo operante dentro de nós, reformulando um espírito velho que precisa experimentar, que precisa entender todo o processo. Agradeçamos a Deus e essa doutrina de luz que conforta encarnados e desencarnados acerca da realidade que estamos inseridos. Agradeçamos a Jesus, agradeçamos a Deus por essa oportunidade redentora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.